Caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao meu programa Divulgar e Partilhar com as Vossas. Sejam muito bem-vindos, Sílvia e Tiago. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por esta oportunidade, desde já, Miguel. Obrigado, Miguel, por disponibilizares o teu tempo. Obrigado. Sílvia, cresceste no bairro. Como recordas a tua infância? Olha, é verdade, eu cresci no bairro, tive uma infância muito boa. A ideia que eu tenho da minha infância é que realmente foi muito, muito feliz, muito tranquila. Não acho que hoje em dia, se calhar, se tivesse a idade que tinha na altura, não sei se teria a mesma infância ou se seria tão feliz como fui. Mas pronto, relativamente àqueles tempos em que eu vivi no bairro e à minha infância, acho que realmente foram muito bons. Eu não era uma miúda de brincar muito na rua, brinquei algumas vezes, mas não era uma miúda de brincar muito na rua, mas criei muitas amizades na altura e lembro-me de ter uma ou duas pessoas assim mais próximas e costumava frequentar a casa delas e gostava muito da forma como nós nos dávamos todos. Acho que dávamos de forma genuína, pronto. Como uma família? Sim, exatamente. Acho que era realmente quase como se fôssemos todos irmãos e primos e acho que realmente foi uma infância muito feliz, sem dúvida. Tiago, sei que também cresceste num bairro, portanto, em Lisboa, Campo Lide. Como recordas a tua infância? Então, eu nasci no bairro de Campo Lide. A minha infância, contrariamente à da Sílvia, que acabou agora de falar, foi uma infância muito passada com a família. Nunca tive assim amizades de rua, pronto, não é? Como se chama. Essas amizades, as amizades que eu fui fazendo foi na escola, aliás. E ali no bairro de Campo Lide, pronto, sempre estive ali com os meus avós, com os meus padrinhos, moravam ambos ali perto. E foi uma infância feliz também. Basicamente fui criado pela minha bisavó, pronto, enquanto os meus pais iam trabalhar, eu e depois o meu irmão mais tarde ficávamos com essa bisavó, com os meus padrinhos, e os dias eram passados assim, entre a televisão, entre brincadeiras, entre histórias que a minha bisavó contava, entre idas a um terreno que a minha madrinha tinha ali na calçada da Quintinha, e nós chamávamos a Quinta, porque ela tinha lá um espaço imenso com árvores, com animais, e eu adorava ir para lá. E pronto, e a minha infância foi passada assim, e recordo momentos muito bons, mas não tanto como a Sílvia disse, que era com os amigos da rua, mas eu era mais com as pessoas da família. E com o meu irmão depois, mais tarde, quando ele nasce. Claro. Sílvia, já saíste, portanto, do bairro 2 de Maio. Quanto tempo viveste aqui? 25 anos, porque eu tenho ideia de ter saído do bairro mais ou menos com essa idade, portanto foi cerca de 24 ou 25 anos que estive no bairro e foi durante esse tempo que eu vivi, portanto eu vivi sempre no bairro. Tiago, quanto tempo viveste no bairro? Eu vivi cerca de 30 anos, mais ou menos, até depois ter começado a minha vida a dois. Vivi sempre ali, até por volta dos 30 anos, mais ou menos. Sílvia, guardas alguma boa recordação do bairro 2 de Maio? Guardo, não posso dizer que não guardo. Como te disse há pouco, a melhor recordação que eu tenho é realmente das amizades que fiz. Embora hoje em dia eu não me dê com algumas pessoas dessa altura, pronto, mas tenho muito boas recordações desses momentos, porque efetivamente foram momentos muito bons em que nós tínhamos realmente uma amizade genuína e éramos mesmo quase como se fôssemos família e para mim são as melhores recordações que eu tenho. É a convivência que eu tinha, portanto eu tive no ATL
que era situado no bairro, como tu sabes, e andei no jardim de infância do bairro, portanto efetivamente a minha infância foi toda no bairro e tenho muito boas recordações dessas alturas. Não posso dizer que tenha más recordações, porque não tive muito boas recordações e guardo, e tenho pena hoje em dia de não conseguir ou de não poder ter um relacionamento mais próximo com determinadas pessoas dessa altura, mas guardo-as a todas no meu coração, porque todas elas fizeram parte da minha infância e todas elas contribuíram também para a minha felicidade. Tiago, sim. Em relação, portanto, uma vez que viveste no bairro de Campolide, ainda tens família lá a residir? Sim, os meus pais. Comparando com aquilo que, ou seja, não sei se costumas frequentar também a casa dos teus pais, certo? Sim, claro. Comparando com aquilo que havia há 30 anos atrás e aquilo que existe agora, achas que o bairro de Campolide melhorou? Mantém-se na mesma? Bom, tem aspectos que melhoraram, não é? Ao nível urbanístico, por exemplo, melhorou imenso, porque reabilitaram muitos prédios que estavam até devolutos. Melhoraram também ali os acessos, em termos de transporte também, deu grandes melhorias, apesar de ter sido sempre uma zona com bastantes transportes públicos. Depois, o que eu acho que piorou, isso por conta dos centros comerciais, que entretanto foram surgindo, não é, na Grande Lisboa, foi de facto o fecho de muitas lojas de comércio local e da praça que havia em Campolide e que entretanto fechou, e de muitas outras lojas, retrosarias, lojas de ferragens, lojas de casas de tintas, sapatarias, uma série de lojas que entretanto fecharam. Era engraçado porque eu quando ia à rua, quando ia às compras com a minha mãe, ou até mesmo sozinho, toda a gente se conhecia, mas isso depois com o tempo foi-se perdendo, não é? E depois só ficaram mesmo aquelas pessoas mais velhas, portanto gente até da minha geração não tem assim grande contacto, mas as pessoas mais velhas sim. Pois, é aquele que eu com este programa também procuro um bocadinho disso. É o conceito bairrista. Acho que esse conceito perdeu-se, efetivamente. Perdeu-se. As pessoas viram-se cada vez mais para dentro, não é? Para o seu mundo, dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. Muitas vezes pessoas nem se conhecem no prédio onde moram, e isso antes não acontecia, não é? Eu quando morava ali com os meus pais, nós conhecíamos-nos todos, não é? E mesmo assim já tinha havido alterações, porque a minha mãe conta que de antes, não é? Iam a bater à porta dos vizinhos e pedir alguma coisa, ou um bocadinho de arroz, ou um ovo. E isso também se foi perdendo, apesar de se manter depois o contacto com as pessoas que se conheciam desde essa altura, não é? Da infância até da minha mãe, porque ela é daquela zona também. E pronto, e esse contacto foi-se perdendo, não é? E depois também, à medida que foram vindo novas pessoas, deixou de haver também essa relação assim típica dos bairros de Lisboa, não é? Esse contacto próximo. Sim, é isso. Silvia, fazendo um retrocesso ao passado e olhando para o presente em relação ao bairro 2 de Maio, achas que estamos melhor ou pior? Eu acho que estamos melhor. Houve uma evolução muito grande em termos de reabilitação também e de reabilitação dos espaços em torno do bairro. Acho que estamos muito melhores em relação a tempos anteriores. Eu lembro-me, por exemplo, de haver ali um espaço que era marcadamente ocupado por barracas, por pessoas de etnia cigana, e felizmente essas pessoas, pronto, foram redirecionadas para habitações sociais e essa zona das barracas acabou por desaparecer, o que eu acho que foi muito benéfico e que trouxe uma imagem muito, muito melhor ao bairro em si. Por isso eu acho que neste momento estamos bastante melhores do que aquilo que estávamos há muito tempo atrás. Agora, claro, estas alterações depois têm sempre os seus contras, não é? Porque perde-se um bocadinho, como estava a dizer há pouco o Tiago, perde-se um bocadinho aquela convivência mais bairrista, se bem que no bairro não sinto que isso tenha acontecido assim tão notoriamente, mas
acaba por perder, porque acabam por vir pessoas novas para o bairro e depois não há tanta aquela facilidade em as pessoas falarem umas com as outras e estarem umas com as outras. Mas pronto, em termos de estruturas, eu acho que o bairro está muito melhor. No entanto, pode ainda melhorar um bocadinho, não é? Nós podemos sempre melhorar e as coisas podem sempre evoluir, mas já estamos muito melhores. O bairro está muito melhor. Eu continuo a ir ao bairro, porque os meus pais continuam a viver lá, desde sempre, e muitas das vezes eu vou ao bairro, inclusivamente tive a minha filha numa creche que foi construída há relativamente pouco tempo lá no bairro, e agora está numa outra creche também na associação onde eu andei, e continuo a ir ao bairro, portanto sinto que há melhorias e que está muito melhor. Agora uma pergunta para os dois. Sim. Em que responde primeiro o Tiago e depois a Sílvia. Em relação, tanto vocês residem na ajuda, e em relação, se tivessem que pedir alguma coisa à Junta de Freguesia da Ajuda ou à Câmara Municipal de Lisboa em benefício da vossa localização, onde residem atualmente, sim, o que é que pediriam? Então, primeiro sou eu, não é? A pronunciar-me. Sim. Acho que continua a ser um bairro com muitos prédios degradados, com muitas zonas feias, que poderiam ser reabilitadas, apesar de eu ver realmente o esforço que têm feito nos últimos anos, reabilitando alguns edifícios, mas acho que ainda tem uma parte muito grande de edifícios, não é? Muito danificados, muito feios, tem zonas muito feias, que as próprias pessoas criam assim uma espécie de barracas dentro dos quintais delas, e acho que isso dá um bocado de mau aspecto, não é? Não torna a zona mais bonita como poderia ser, que aliás é uma zona bonita, porque pela vista sempre privilegiada que tem para o rio, não é? Mas depois acaba por ser um bocadinho assim conspurcada com estes quintais e com estes edifícios assim muito, muito degradados. Portanto, acho que deveriam pensar mais em fazer uma reabilitação desses edifícios, acho que deveriam fazer uma fiscalização desses quintais que as pessoas fazem deles como se fossem anexos, mas muito mal enjorcados, passa a expressão. E, em especial, aqui na rua Eduardo Bairrada, acho que deveriam, por exemplo, pôr aqui umas lombas ou criar aqui alguma coisa que evitasse que os condutores abusassem da velocidade como fazem diariamente. Sílvia. Sim. Então, concordo com o Tiago em ambas as melhorias que ele propõe. Relativamente a esta questão das lombas, ou o que seja, portanto, nós vivemos aqui na Eduardo Bairrada agora há relativamente pouco tempo, e existe realmente uma espécie de uma avenida, não é uma avenida, mas uma espécie de avenida que vai dar lá embaixo ao Rio Cico, que é a rua Eduardo Bairrada, não é? Sim, exatamente. Só que é uma rua muito grande. Exatamente. E o que acontece é que há um abuso em termos de velocidade. Aliás, já nos contaram que houve já bastantes acidentes de carros que se despistam e vão contra os carros que estão estacionados na rua. E a mim preocupa-me, é assim, nós temos uma passadeira efetivamente logo aqui à porta do nosso prédio, mas preocupa-me principalmente pela nossa filha mais pequena e pelas crianças que neste momento habitam esta zona, porque eu tenho muito medo de atravessar esta rua, por exemplo. Já fiz uma exposição à Câmara Municipal, sei que está a aguardar análise, mas essa exposição foi feita em setembro de 2020, e portanto até à data não me foi dada qualquer resposta. Aquilo que eu sugeri foi que colocassem umas lombas ou uns semáforos, qualquer coisa que pudesse diminuir a velocidade a que os carros passam nesta zona, que se torna efetivamente uma insegurança muito grande para quem aqui mora. Depois, sim, em termos de segurança é muito grave. Pronto, eu considero que seja mesmo muito grave. E depois, quando soube dos acidentes, então, nem era preciso dizerem, mas quer dizer, veio demonstrar que realmente se torna uma questão de segurança bastante grave, porque conforme os carros se despistam e vão contra os outros carros que estão estacionados, podemos ser nós a ir a passar no passeio, não é? Nem precisamos de atravessar a estrada, e um carro despista-se e vem contra nós. Portanto, quer dizer,
acaba Claro. por ser realmente uma questão muito premente e que a Câmara ainda não me deu resposta. Depois, em termos, eu acho que a zona também foi melhorada, porque eu já conhecia esta zona, e acho que a zona foi melhorada, mas também poderia ainda ter outras melhorias em termos de espaços verdes, e mais especificamente em termos de espaço para crianças. Foi feita ali uma espécie de um parque infantil, mas que eu acho que até não está muito bem aproveitado e poderia ser muito mais bem aproveitado para as crianças que habitam aqui na zona. E pronto, e em termos dos prédios e dessas pequenas barraquinhas que as pessoas vão construindo, acho que também poderia realmente haver aqui uma melhoria no sentido de reabilitarem mais a zona. Pronto. Em relação à vossa rua, a Rua Eduardo Bairrada, como já devem ter percebido, já aconteceu, portanto está neste momento as obras para, portanto, a recuperação dessa zona aí. Pois, já nos tínhamos apercebido, não conseguimos. Sim, vão melhorar ali os acessos, com passeios, com melhorias, porque realmente aquela zona ali em baixo... Da minha parte, normalmente faço portanto, o DEP, que é o divulgar e partilhar, sem ser, portanto, com as vozes é mesmo realmente para o podcast. Eu já fiz realmente uma chamada de atenção em relação a essa descida, apesar de, pronto, não ser da minha área de residência. Sim, mas... Já obtive algumas respostas. Vamos esperar para ver se realmente as coisas vão acontecer ou não. Não acredito. Pois vamos aguardar. Mas... É assim, as eleições estão aí à porta, as eleições autárquicas, portanto, vamos ver se... Pois, exatamente, se querem votos, têm que dar aqui alguma coisa aos fregueses. Mas não há votos para ninguém. Lamento mesmo que até à data... Infelizmente é sempre assim. A Câmara não tenha ainda sequer dado resposta. Pronto, ainda há tempos eu fui verificar lá no online, no espaço da Câmara, essa reclamação que eu fiz e continuo em análise e, portanto, não percebo o porquê de tanta análise desde setembro de 2020 até agora, mas pronto. Por isso, ou seja, portanto estás a falar na aplicação da app na Sim, minha rua. exatamente. Inclusive, mas eu não só fiz na aplicação, como também liguei mesmo para a Câmara. Portanto, eu liguei para a Câmara e sei que fizeram lá o report dessa situação, está em aberto ainda porque está em análise. Eu fui lá verificar na app e continua em análise e, portanto, não consigo entender o porquê de tanta análise e não haver uma resposta. Pois, sabes que aqui no bairro 2 de Maio nós também temos essa situação aqui com a rua Professor Cid Sim, Santos. também. E eu também fiz essa chamada de atenção, esse alertar para a situação da velocidade e também na minha situação também está em análise. Por isso, vamos aguardar. Aguardaremos. Prognósticos só no fim do jogo, não é? Como diria o outro. Vamos ver. Em relação à atualidade, achas que a nossa liberdade está ameaçada? No teu caso, sendo psicóloga, o que tens a partilhar com quem nos vai ouvir? Olha, é assim, nesta altura, tendo em conta o que nós estamos a atravessar, esta pandemia gravíssima que veio para ficar durante algum tempo, eu acho que a nossa liberdade está muito ameaçada. Aliás, está condicionadíssima neste momento, não é? Nós não temos a possibilidade de fazer metade daquilo que fazíamos antes de vir esta pandemia. Em termos gerais e políticos, eu posso dizer que eu sou muito apologista da liberdade de expressão, sou muito apologista da nossa liberdade em geral, mas acho que quando roça ali o extremo, as coisas tendem a descambar um bocadinho. E se por um lado, hoje em dia, nós temos muita liberdade, porque temos, por outro, acho que é uma liberdade condicionada, porque é uma liberdade que tu podes fazer determinadas coisas e podes dizer determinadas coisas, mas estamos sempre condicionados por muitas vertentes e, portanto, acho que é uma liberdade camuflada. No entanto,
tal como eu estava a dizer há pouco, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e às vezes a liberdade a mais, efetivamente, leva as pessoas a extremos, e depois chegamos a situações que acabam por ser desconfortáveis, não é? Para todas as pessoas, mas pronto, vamos ver também como é que será o nosso futuro, não só em termos desta pandemia, como também em termos de evolução política, o que é que nos reserva. Pois, isto realmente está muito complicado. Continuemos. Sim. Tiago, a mesma pergunta para ti, uma vez que também portanto, tens uma profissão que realmente, pronto, neste momento é uma das profissões mais arriscadas, não destoando da Sílvia. Em relação, portanto, à nossa liberdade, achas que está ameaçada? Bem, eu não sei como é que é, quer dizer, sei em termos a partir de relatos de pessoas que viveram antes do 25 de Abril, não é? Quando viveram uma ditadura, sei o que era uma ditadura através do que ficou escrito, não é? Da história, mas não vivi, não sei como é que era nesse tempo da ditadura, não é? E penso que realmente tenha sido, e pelos relatos, tanto de pessoas que viveram esses tempos, como de relatos que estão escritos, documentados, foram tempos horríveis, em que realmente as pessoas não podiam expressar-se. No entanto, acho que após o 25 de Abril de 1974, não é? Como diriam algumas pessoas mais velhas, acho que se confundiu um bocadinho, e ao longo destas últimas décadas, não é? Acho que se foi confundindo um bocadinho liberdade com libertinagem. Eu li isto aqui há uns tempos, não sei precisar agora quem foi, portanto, se alguém tenha dito isto, me ouvir, que se acuse, não são palavras minhas. E qual é o entendimento que eu faço destes dois conceitos, de liberdade e de libertinagem? A liberdade é eu poder expressar a minha opinião, é eu poder expressar-me, não é? Enquanto pessoa, ser humano, enquanto homem, demonstrando aquilo que eu gosto ou não gosto, não é? Sentir que sou ouvido, não é? Agora, quando essa minha liberdade, esse direito que me foi concedido por aqueles que andaram a lutar para termos, interfere com a liberdade do outro, não é? Eu acho que já estamos a entrar aí no campo da libertinagem. E acho que neste momento, acho que é o pior da sociedade que nós estamos a viver. Porque as pessoas não sabem muito bem entender o que é a liberdade, porque acham que a liberdade delas não tem limites e que então pode entrar na liberdade dos outros. Não sei se me faço entender com este conceito. E portanto, diz. E portanto, essas pessoas que não entendem que a liberdade delas acaba quando interfere com a liberdade dos outros, estão a ser libertinos, não é? Estão a entrar neste campo da libertinagem, que é não respeitar os outros, achar que podem fazer tudo sem se preocuparem com o outro. E isto é outra coisa da sociedade que eu acho que é outro sentimento, ou que, não sei, isto qualquer dia parece-me que até é cultural, não é? Que é, eu vou na rua, eu muitas vezes dou este exemplo até aos meus alunos, que eu vou na rua hoje em dia, levo um encontrão de alguém e eu é que ainda tenho que pedir desculpa à pessoa por estar no caminho dela, percebem? Pois. E existe isto hoje muito, 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 em todas as situações. Em termos habitacionais, não é? As pessoas não têm respeito, por exemplo, o barulho que podem e não podem fazer fora de horas, não é? Ou que há períodos para fazer barulho, não têm respeito pelos vizinhos, pelas pessoas, pelo outro. E nas escolas, então, eu lamento imenso, mas não posso deixar de dar esta minha opinião. Acho que nem 8 nem 80, não é? Antigamente, se calhar, faziam-se coisas nas escolas que não devem ser, não deveriam aceitar, não é? Não é? Como agredir os alunos, ok? Não acho que se devesse fazer isso. Por outro lado, acho que também se deu demasiado espaço de manobra para que toda a gente ache, não é? Toda a gente, desde os alunos aos pais dos alunos, a toda a gente da sociedade acha que pode interferir e que deve interferir na escola, quando não tem conhecimento, muitas vezes, da vida dentro da escola, não é? E é muito fácil nós opinarmos, não é? Sobre o quintal dos outros, quando não olhamos para o nosso quintal, não é? E eu, enquanto professor, desculpa, Miguel, e é só mesmo para terminar, eu, enquanto professor, acho que estes miúdos, e principalmente os pais destes miúdos, deviam ter noção e deviam estabelecer prioridades, não é?
e perceber que a escola é uma delas, ou deveria ser uma prioridade na vida desses adultos, para transmitirem às crianças, para elas perceberem o quão importante é, não é? O facto de irem à escola, de estarem na escola, de aprenderem, de partilharem, de ensinarem também, não é? Porque eu aprendo muito com os meus alunos, muitas coisas, não é? E portanto, deviam voltar. E lá está, no antigamente, a escola era tão valorizada, não é? Aliás, fazia parte de um dos lemas da ditadura, e não estou a dizer com isto que eu sou a favor da ditadura, não é isso, mas valorizava-se a escola nesse tempo. Apesar de não ser acessível para todos, o que eu acho que também não deveria ter acontecido, não é? Pronto, por isso é que era tão fácil manobrar o povo, porque a maior parte não ia à escola, portanto não tinha cultura, não tinha sabedoria, era mais fácil de manobrar. Hoje em dia já não é tão fácil de manobrar. Mas ainda assim nós temos assistido, não é? A certos movimentos políticos que renascem, não nascem, renascem, porque eles já existiram com estes pensamentos, mas agora voltam, não é? Porque as pessoas cada vez mais, e os miúdos cada vez mais, acham que podem tudo, e que isto é tudo deles, e que não tem que haver quem os, de alguma maneira, oriente, guie, que os controle, não é? Nesta sociedade. E, portanto, eu acho que os pais deveriam, em vez de desvalorizar cada vez mais a escola, deviam valorizá-la, que é o que eu acho que acontece hoje em dia. Há muitos pais que transmitem isto aos filhos, através de pequenas coisas. O teu professor sabe lá. Sabem lá, eles sabem lá o que é que andam a fazer, como é que é a vida. Não, eu sei como é que é. Também vivi muitas situações, que ninguém sabe o meu background, não é? Minha história de vida, até me tornar professor e até chegar à vida que eu tenho hoje. E, portanto, coisas não são às vezes como fazem parecê-las. Como em todas as profissões, há bons e maus profissionais. Em todas. Há bons médicos e há maus médicos. Como, aliás, temos vindo a ver, não é, ao longo destes tempos, atos que são cometidos por médicos, não é? Que tratam o bem mais essencial, que é a vida humana, e os atos que eles cometem, não é? Muitas vezes não se percebe muito bem porquê. Portanto, há bons e maus profissionais em todas as profissões. E portanto, pronto, era esta a minha mensagem. Desculpem lá se ocupei demasiado tempo. Posso? Não faz mal. Posso só acrescentar aqui Depois falo. Então, eu queria só acrescentar, porque eu acho que realmente o Tiago colocou aqui um ponto que é a minha liberdade acaba quando começa a do outro. E a verdade é que hoje em dia, cada vez mais, nós estamos virados para o nosso próprio umbigo. Há um individualismo muito grande, cada um por si. Claro, e por isso é que nem há, desculpa Silvia, por isso é que nem há sequer este sentimento bairrista, na essência da palavra, não é? Sim. Não é aquela coisa popular que nós às vezes dizemos, é vez mesmo que é do bairro, por ser popular ou por ser assim mais gingão ou gingona. Não é isso, é no sentido, no sentido da convivência, da camaradagem. Exatamente. De eu saber que eu deixo ali o meu carro e que há sempre aqui algum vizinho na rua que quando eu chegar me vai dizer ao vizinho, olha, cuidado, tentaram fazer isto, ou que ali, olha, foi ali que bateram, ou foi não sei o quê, não é? Ou virem aqui tocar ao prédio para deixar uma encomenda, olha, pode deixar aqui comigo que eu entrego ao vizinho. E não sei o quê, não é? Pronto. Sim, e isso cada vez menos acontece, é verdade. E é tal questão do individualismo. Cada vez mais nós olhamos, e os miúdos de hoje em dia só pensam neles próprios, em satisfazer-se a eles próprios e não em olhar um pouco ao outro que está ao lado. E agora, enquanto psicóloga, portanto, posso usar aquela expressão que é muito comum também, que é o não sabermos, não conseguirmos calçar o sapato das outras pessoas, não é? Colocarmos no papel das outras pessoas, colocarmos no lugar do outro, pois. No lugar do outro e perceber o que é que o outro está a sentir, perceber porque é que o outro teve aquela atitude, porque às vezes as pessoas, nós próprios temos atitudes uns com os outros, muitas das vezes reagimos ao comportamento da outra pessoa, e essa reação não tem em conta o tal background que está para trás. Há pouco, exatamente, é? eu vejo isso com os meus alunos, não é? Por exemplo, como é que eu posso exigir a um aluno que esteja concentrado na minha aula às 8h30 da manhã, se a sala estiver um gelo porque não tem aquecimento na sala, se ele não tem uma roupa adequada para estar quentinho, se não comeu ou nem dormiu bem essa noite porque levou com barulhos ou porque vive uma situação complicada lá em casa e nem sequer descansou, nem sequer comeu, como é que eu posso exigir, não é, que aquele aluno esteja ali concentrado ou predisposto para aprender?
não é? Exatamente. E isso coloca-se muito agora também nesta situação que estamos a viver, as aulas online e as pessoas estarem em casa. Muitas das vezes os professores têm aqueles resultados que têm que atingir e que lhes são exigidos, mas há que ter em conta que efetivamente existem situações muito dramáticas em determinadas casas que não permitem aos miúdos dar a resposta adequada que lhes é exigida. Mas pronto, isto realmente implica um pensamento muito mais além, não é? E implica que a pessoa esteja realmente e genuinamente, que se importe genuinamente com o outro e que consiga ver e ter a visão que o outro tem. E isso hoje em dia definitivamente não acontece e cada vez menos acontece. Nós só conseguimos olhar para nós próprios, para o nosso bem-estar, perceber se estamos bem e se conseguimos alcançar aquilo que nós queremos. Se os outros estão, não estão, como é que estão e como é que deixam de estar, cada vez menos isso é importante na nossa sociedade. E a liberdade também acaba por ser ameaçada nesse sentido, não é? Mas pronto, vamos ver como é que as coisas daqui para a frente se desenvolvem. E há uma falta de ambição por parte dos mais novos. Há muitos miúdos sem perspectivas de futuro, sem objetivos, não são ambiciosos, percebem? Não é aquela ambição desmedida de querer, eu quero ser rico, não. Eu quero ser alguma coisa, eu tenho este objetivo. Eu vejo muitos miúdos, alunos meus, que não têm objetivos definidos. É o viver muito aqui e agora, lá está. Vamos ver o que é que dá. Acham que quaisquer 500 euros depois não têm a mínima noção, porque lá está, a escola também está muito presa a programas que muitas vezes não vão ao encontro das realidades nem das necessidades dos miúdos, não é? Sim. Sejam ricos ou pobres, isto aqui entre aspas, não é? Porque às vezes tem muito esta distinção de fazer entre ricos e pobres, não é? Mas não vão, porque há disciplinas que têm programa, há disciplinas e há programas de disciplinas que de pouco servem, não serve, ou pelo menos não deveria ser dada de forma tão exaustiva como é, porque não lhes serve. Os miúdos precisam de perceber que o que estão a aprender agora podem aplicar daqui a bocado, ou pelo menos perceber que aquilo que estão a aprender lhes vai ser útil de alguma maneira. Às vezes até costumo a brincar dizer assim, e agora estão vocês a perguntar, eu dirijo-me aos meus alunos, e agora conto-lhes histórias, conto-lhes sempre imensas histórias, até da minha vida, para eles perceberem, não é? Que eu sou um comum mortal que recebe mal e que vive do seu ordenado e pronto. E eu digo-lhes muitas vezes que... agora perdi-me no raciocínio. Perdeste. Isto acontece muitas vezes. Pronto, também. São sinais da velhice. Pronto, mas eu acrescento aqui qualquer coisa a ver se tu te recordas. Pronto, naquilo que eu acho que, sinceramente, eu acho que as ferramentas tecnológicas vieram aqui, de certa forma, prejudicar um bocadinho a evolução do mundo. No sentido de, se forem bem aplicadas, eu acho que elas são, portanto, uma alternativa àquilo que nós não tínhamos há 30 anos atrás, por exemplo. E nós estamos a viver cada vez mais numa sociedade incerta. Ou seja, hoje em dia as redes sociais, pelo aquilo que eu me tenho vindo a perceber, hoje em dia as redes sociais são um bocadinho a autoridade de certas e determinadas coisas que acontecem hoje. Porque nós, quando vimos um crime ou quando vimos qualquer coisa que tenha a ver com um assalto, preferimos publicar numa rede social do que propriamente informar as autoridades. E isto é um problema gravíssimo, porque de certa forma vai fazer com que as pessoas se afastem mais, continuem a apontar o dedo aos outros, e pronto, e estamos a caminhar para o abismo. Eu penso isto muitas vezes. Na minha opinião, estamos a caminhar. Isso é uma visão muito apoteótica. É muito apocalíptica, aliás. Quase bíblica. Mas, é o fim do mundo. Se fores a ver, nós temos um problema muito geral que acontece hoje em dia nos bairros sociais, principalmente nos bairros sociais.
que é a questão do lixo. Nós temos um problema muito grande com a questão Era do lixo. se multassem as pessoas, Miguel, desculpa. Se multassem as pessoas, não é? Se cumprissem. Tiago, mas para multar, houve só esta parte. Para multar, eles também têm que dar exemplos. E se tu pagas uma taxa de lixo, uma taxa de esgotos, e no entanto nada é feito, eu acho que não há moral para chamar a pessoa a atenção que não fez Isso vai bater um bocadinho naquilo que eu estava a dizer há pouco. É a individualidade. Pois, ou seja, exatamente. cada um olha para o seu umbigo, Não é? Ninguém está preocupado. E cada um acha que não é a minha obrigação. E como todos acham que não é a obrigação de cada um, então ninguém faz e deixam a coisa degradar-se. Eu também não sou a favor disso, não é? Claro que nós pagamos uma série de impostos, não é? Para tudo. Eu desconto para pagar subsídios e para pagar outras tantas coisas, não é? De pessoas que se calhar poderiam estar a contribuir também e não estão. E depois as pessoas ainda contribuem com a destruição, não é? Pois. O contributo que dão, não é? Quer dizer, vão viver têm uma habitação social, não é? Que pressupõe-se que têm rendas mais baratas para poderem não é, ter um melhor nível de vida. E depois o contributo que muitas vezes dão é com a destruição do espaço envolvente, ou até mesmo do próprio espaço onde moram, não é? Mas é assim, mas lá está, eu percebo aquilo que o Miguel está a dizer, também tem que haver uma iniciativa por parte de quem de direito, não é? Das juntas, da Câmara, das forças policiais, do que seja, por forma a mobilizar as pessoas no sentido de defenderem e protegerem aquilo que é delas. Claro que é aquilo que eu digo, cada vez mais somos individualistas todos nós, não é? Pensamos no nosso umbigo, e se vamos pôr o lixo e está a tampa aberta, nós colocamos lá o lixo e deixamos a tampa aberta na mesma, porque já estava assim, não fui eu que fiz, não fui eu que deixei, e a tampa vai ficar aberta na mesma. E isto é o pensamento de cada um. Mas a verdade é que, ainda relativamente a esta questão do lixo, a este exemplo, nós, se existisse uma mobilização por parte das forças, não é? De quem de direito, levava a que as pessoas sentissem as coisas um bocadinho cada vez mais suas. E se isso não é feito, vamos continuar a ter este pensamento individual. Pronto. Exatamente. Incentivos. Nada é feito se não houver incentivos para se ajudarem uns aos outros. Ou seja, o mesmo sentimento que o morador, ou mesmo que a pessoa sinta, as juntas e as câmaras têm que sentir esse sentimento de junto. E só assim é que conseguem. Porque se não houver essa partilha de emoções entre uns e outros, e mobilizar... nada vai ser possível. Não, mas eu acho que nem passaria tanto pela questão das multas. Eu acho que passa por esta mobilização das pessoas, encontrar iniciativas, não é? Lançar iniciativas que levem as pessoas a ficarem interessadas em proteger aquilo que é seu, o espaço onde vivem, e em ter um espaço limpo e um espaço mais organizado. Mas pronto, não é assim que funciona. Eu falo da maneira como estou a falar, que isto, pronto, revolta-me um bocado, que recentemente também tirei o curso de lixo marinho e também sei que o caminho da água que é feito nos bairros municipais vai sempre levar à parte dos oceanos, portanto ao mar. Independentemente de passar pela parte do filtro da Câmara, independentemente disso tudo, vai sempre desaguar portanto, aos nossos oceanos. E eu falo, eu levei propostas, portanto, ao Polo dos Olivais, levei propostas de incentivos para ajudar as pessoas a que se comprometessem, que durante aquele mês fizessem a separação, entregassem o lixo nas próprias juntas de freguesia, ter mesmo próprio um local para fazer essa entrega, que eu sei que existe, a nossa universidade aqui na ajuda. Mas tu falas do quê, Miguel? De dar depois uma contrapartida às pessoas que lá forem fazer isso? Sim, ou seja, naquele mês ficavam isentos da taxa dos esgotos, por exemplo, porque a taxa dos esgotos não é igual o valor para todos. Pois. O valor que se paga da taxa dos esgotos não é igual para todos. O valor que se paga da taxa do lixo não é igual para todos. Há pessoas, eu por exemplo conheço pessoas que pagam 10 e 12 euros. 10 e 12 euros por mês, ao final de um ano, é muito dinheiro. E depois, no entanto, andam os bairros sociais todos porcos, todos cheios de lixo, esgotos, aí a gente sabe como é que eles são. Mas essa questão dos esgotos eu até concordo, Miguel, desculpa lá, mas em relação ao lixo
que se vê nas ruas, não é? Tanto dos bairros sociais como não, porque não é só uma questão dos bairros sociais. Também por toda a Lisboa, ou por certas partes de Lisboa, não é? Porque se tu fores ali para a zona, ao pé fores ali para o pé do Palácio de Belém, os Jardins de Belém, aquilo está sempre a ser limpo. Se tu fores ali para o pé do Palácio, aqui para o pé do Palácio da Ajuda, aquilo também, não é? Andam a gastar ali milhões a terminar o resto do Palácio da Ajuda, não é? Já estava há 200 anos sem avançar. Não entendo para que é que precisam de mais espaço, porque é que o Palácio precisava de mais espaço, não sei, se calhar, para terem ali uma parte dormitória, para quando cá vierem as altas patentes aí do resto do mundo. Eu, por acaso, acho que não deviam dar contrapartidas às pessoas, não é? As pessoas pagam, efetivamente, o serviço devia ser prestado, se calhar, com mais frequência, e que muitas vezes não é, pronto. Isso é uma parte, isso aí acho que deviam as pessoas pedir esclarecimentos às juntas e às câmaras. Tem que haver sensibilização. Tem que passar pela. Mas olha, Miguel, eu devo dizer que enquanto professor que tenho este conhecimento de causa, é feita muita sensibilização nas escolas, com os miúdos, desde pequeninos, com a separação dos lixos, com trabalharem projetos, participarem em projetos, que há vários para as escolas. Tiago, mas uma coisa é participar em projetos, outra coisa é a ação em si. E vão, por exemplo, desculpa interromper-te, e vão para as praias, apanhar lixo para as praias, e foram ali para a zona do Rio Tejo, aquela zona ali da Alverca, ali, não sei muito bem como é que aquilo se chama, tem ali, e andaram ali a fazer limpezas, portanto, participaram em ações destas, não é? E que os miúdos, à partida, levarão para casa. Só que a verdade, não é? É que depois, as pessoas não cumprem. As pessoas têm dificuldade em cumprir, porque acham que o outro é que tem sempre direito de fazer. Ou têm esse pensamento que é pago e mando o lixo para o chão porque alguém há de varrer ou há de vir, não é? E os bairros ficam sujos porque as pessoas também não têm cuidado, não é? Concordo contigo, mas tem que haver a sensibilização e eu acho que as câmaras e as juntas, na minha opinião, falham nisso. E eu digo isto porque assim, eu já estou com este grupo do B2 de Maio desde 2007, vai fazer precisamente 14 anos, e eu vejo isso pela evolução do meu bairro. Eu vejo que há muito esquecimento, ou seja, vamos pensar assim, aquela zona da ajuda, junto à junta de freguesia da ajuda, podes ir a qualquer lado, está sempre bonita, não há lixo nenhum, estás a perceber? Mas depois as zonas ao redor desta centralização, Miguel, está bem, mas tu também sabes da ajuda, estas partes tipo a Eduardo Bairrada, o Casalinho da Ajuda, o Rio Seco, o Cruzeiro, o Bairro 2 de Maio, o Caramão, estas zonas ficam esquecidas. E eu digo mesmo por experiência própria. Mas muitas vezes fazem intervenção e tu sabes disso, Miguel. Eu não sou morador do Bairro 2 de Maio, nem nunca fui, mas eu vi fazerem muitas intervenções, quer de limpeza, não é? E tu também, não é? E até nos ias contando, não é? Essas intervenções que foram feitas. E as pessoas não mantêm as coisas, não é? Meteram pinos, por exemplo, para as pessoas não estacionarem, não sei o que fizeram. Arrancaram os pinos, arrancaram as árvores. Como é que tu sensibilizas as pessoas para isso? Desculpa lá. Não percebes? Lá está. Devia-se aplicar a lei e a pessoa, pronto, tinha que pagar. Fiscalização. É fiscalização. E não havendo essa fiscalização, nós somos a esquemalha da sociedade. E é o que acontece. Sim. Pronto, vamos avançar. Pois isto dava pano para mangas. Dava muita letra. Agora uma pergunta para os dois. Uma vez que portanto, este programa foi criado com este intuito, ou seja, criar uma cápsula do tempo, ou deixarmos uma memória intacta para que as nossas futuras gerações pudessem, daqui a alguns anos, ouvir. Se tivessem que deixar uma mensagem, o que é que diriam? Pode ser a Sílvia. Olha, se eu tivesse que deixar uma mensagem às gerações vindouras, diria e vou pegar aqui um bocadinho agora naquilo que tivemos a falar relativamente à individualidade, eu diria para se preocuparem mais com o próximo genuinamente, para procurarem ser o mais genuínos possível, e levarem os seus sonhos avante e procurarem ter sonhos, porque é muito bom nós sonharmos. Hoje em dia acho que também se perde um bocado essa questão do sonho. As pessoas vivem muito aqui e o agora e
e preocupam-se muito com o que está a acontecer agora e não tanto com o que pode vir a acontecer. E acho que é importante nós termos sonhos na nossa vida e termos objetivos, tal como dizia o Tiago há pouco, sermos um bocadinho ambiciosos e querermos concretizar determinadas coisas nas nossas vidas, mas nunca esquecendo que existem outras pessoas à nossa volta e preocuparem-se verdadeiramente com o outro. Acho que esta é a mensagem que eu posso deixar assim mais que me faz mais sentido. Pois eu também concordo com a Sílvia. Acho que a mensagem que eu posso deixar é mesmo esta: sejam ambiciosos, preocupem-se com o futuro também, não vivam em função disso, mas preocupem-se com o dia da manhã, mas vivam o dia de hoje. E outra coisa muito importante, não se esqueçam dos mais velhos, porque os mais velhos já que andam há mais tempo do que nós e vão continuar a existir sempre mais velhos, não é? Mas que não são descartáveis, não são para deitar para o lixo, que trazem muitos ensinamentos, podem ainda contribuir com muito para a sociedade e não devem ser vistos como estorvos, como muitas vezes são vistos hoje em dia. Portanto, Sim. Pensem nisso, pensem no próximo, pensem no outro, pensem nos mais velhos e na importância que eles podem ter para a sociedade. E pronto, e vivam a vida e sejam felizes. Até porque cada vez todos nós vamos para velhos, não é? Toda a gente vai ficar velha e portanto é perceber isso que o Tiago estava a dizer, perceber que as pessoas mais idosas, que aliás, hoje sou eu o novo, amanhã vou ser eu o velho de 90 anos que ninguém quer aturar e que ninguém tem paciência para ouvir. Mas as pessoas mais idosas têm o seu valor e ainda podem trazer mais valias à construção da nossa sociedade. Portanto, acho que sim, também é importante não esquecer as pessoas mais idosas. Sim, é um saber que não devemos. Sim, aliás, lado, se me permites, nunca. Miguel, gostava de aproveitar esta oportunidade para fazer aqui uma homenagem, ou o que queiram entender, à minha avó, porque tem sido uma guerreira e, como tu sabes, é a mulher que tem lutado muito pelo bairro 2 de Maio, tem feito muito pelo bairro 2 de Maio. Atualmente, pela sua condição de saúde, não consegue chegar onde gostaria de chegar, mas lá está, já deu o seu contributo e mesmo assim, com os problemas de saúde que ela tem, ainda vai dando o seu contributo. E sinto que é nela que temos que me revejo, não é? E que temos que nos rever e nunca baixar os braços, tal qual como ela nunca fez. Ela nunca baixou os braços e sempre lutou por melhores condições no bairro, independentemente de que pessoa se tratasse. Ela sempre fez e ainda hoje faz por qualquer pessoa naquele bairro e, portanto, gostava de deixar-lhe aqui um beijo muito grande e dizer-lhe que ela é realmente uma guerreira e tem sido uma avó fantástica. Vou partilhar então contigo, aproveitando essa tua deixa, vou partilhar, portanto, com vocês o livro que eu estou a escrever, em homenagem à minha avó, em que digo, vou partilhar um excerto, em que digo, a minha avó foi e ainda é uma mulher de luta. Foi um dos gostos da ocupação das casas e é por ela que escrevo isto, porque foi ela que desde 2007 me inspirou a lutar e a procurar melhorar as condições de habitabilidade do nosso bairro. Por isso, muito sem bem, dúvida, Miguel, é uma boa missão. E estás realmente a seguir os passos dela, porque com outras ferramentas, lá está, há pouco falavas na tecnologia, não é? Com outras ferramentas. As tecnologias. Exatamente. Com ferramentas diferentes. Portanto, já sabes, se arranjares um tachinho, nós focamos em ti, ok? Com ferramentas diferentes, mas e que têm um alcance maior, não é? Porque antigamente era através do palavra a palavra, boca a boca, mas hoje em dia as tecnologias permitem-nos isto, um alcance maior das nossas intenções. E tu estás sem dúvida a seguir os passos dela e também fico muito orgulhosa por isso e por ti, como é óbvio, portanto, parabéns, estás de parabéns nisto. Para terminar, muito gosto.
obrigado pela vossa disponibilidade em conversar um bocadinho. Obrigado, Miguel. Obrigada. Estamos ao dispor. Obrigada. Está bem? E felicidades também para ti e sucesso neste Sim. programa, porque acho que Boa realmente mereces. sorte. Tudo a correr bem. E beijinhos aos meus fãs. Aproveito desde já Obrigado. para agradecer a todos eles que me estão a ouvir por este mundo fora. Obrigado. Um grande beijo. Lá nos encontramos a partir do dia 19 de Abril.